hoje 4 de abril de 2014, entrevista com o professor Eduardo Medici. Professor, nós estamos desenvolvendo um artigo sobre o projeto sobre Danton Jobim e nesse projeto nós estamos investigando a importância do Danton Jobim nos anos 50, quando ele estrutura no Diário Carioca uma formatação, vamos dizer assim, do ponto de vista da diagramação e da estrutura do texto, que se diferencia dos processos opinativos que circulavam nos ambientes discursivos de jornais até então. E nós gostaríamos de saber sua análise sobre esse processo. Bom, eu sou um professor de rádio, não sou um grande especialista em jornal impresso, né? Mas não resta dúvida de que o Danton Jobim marcou época pelas inovações que, aliás, ele teria trazido dos Estados Unidos a partir do tempo que ele foi trabalhar em rádio lá, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, né? Dentro de um projeto de aproximação dos Estados Unidos com o Brasil, que levaram ele para trabalhar na Voz da América, se não me engano, onde ele teve contato com o jornalismo americano e, a partir desse contato, começou a ter uma visão crítica do jornalismo que se fazia no Brasil e, né, na sua volta, traz, então, essas ideias de uma maneira muito sistematizada e talvez, né, ele seja justamente a pessoa que sistematizou isso, que transformou isso num manual e que, a partir disso, implementou, é considerado a pessoa que implementou no Brasil, justamente por ter feito essa sistematização de ideias que até então chegavam soltas aqui, obviamente, que já vinham pelas agências de notícias, a ideia de um texto jornalístico, né, de modelo americano, mas que ele sistematizou e implantou no Diário Carioca e que depois teve um impacto, né, no Jornal do Brasil e, aos poucos, em todos os jornais brasileiros. Né? Certo. Do ponto de vista técnico, como o senhor observa a estruturação do lead, tanto nos diversos tipos de mídias, não somente no jornal, mas o impacto que isso provoca nos ambientes de comunicação mais diversificados e hoje, inclusive, na internet? Que avaliação como teórico o senhor faria hoje como professor? Bem, existe uma dissertação de mestrado defendida lá na Universidade Federal de Santa Catarina, com base na sociolinguística, né, e nas teorias cognitivas, por acaso, uma dissertação orientada pelo professor Nilson Laje, que foi um discípulo de Danton Jobim, né, em que justamente eles comprovam, com base nas ciências cognitivas mais novas, do conhecimento mais contemporâneo do cérebro, por que se estrutura o lead e o título dessa forma. E por quê? Porque essa é uma forma natural do cérebro processar as informações, né? Quando a gente tropeça num cadáver da rua, a gente volta para casa e a gente não diz: eu estava saindo com o céu maravilhoso enquanto me deparei com uma coisa surpreendente. E aí olhei para baixo e havia um corpo estendido no chão com uma roupa floreada e, me aproximando mais, dei-me conta então de que era um cadáver. Né? Isso era a maneira que se escrevia no jornalismo antes do lead. Né? E, na verdade, quando a gente sai na rua e se depara com um cadáver, a gente volta correndo para casa e diz: tem um cadáver aí fora. Isso é o lead, isso é a maneira mais racional de pensar, é a maneira mais eficiente de se passar uma informação. Né? E é isso que a técnica do lead vai resgatar dentro de uma tradição que é muito antiga na nossa civilização. Né? Tem uma outra tese, que é a tese do Tobias Peusser, que é considerada a primeira tese em jornalismo defendida no mundo, em 1690, foi defendida na Universidade de Leipzig, na Alemanha, e essa tese fala das perguntas do lead, surpreendentemente, porque a gente aprende, né, que foram os americanos que inventaram o lead no século XIX. Em 1690, o Tobias Peusser fala das notícias e fala da vantagem de escrever com as perguntas do lead. E de onde é que ele tira isso? Da retórica clássica. Né? Porque essa é uma técnica que foi desenvolvida já na retórica clássica. Né? O Cícero, na sua retórica, em Roma, já fala das perguntas do lead, e é a partir daí que vem a ideia do lead. Né? Os americanos simplesmente recuperaram isso e sistematizaram isso, como depois Danton Jobim vai fazer aqui no Brasil. Certo. Do ponto de vista da criação do manual,
como o senhor observa a importância da criação do manual, que só muito tempo depois é instaurado de fato nos ambientes de redação, né? Algumas décadas depois é que serão formulados novos manuais e tornado isso uma regularidade. Quais os aspectos positivos e negativos, e se o senhor teria um contraponto em relação ao primeiro manual? Bem, eu acho que os manuais são muito importantes no dia a dia das redações, né? Eu participei da elaboração de um, tempo que eu trabalhei na Rádio Jornal do Brasil, lá no Rio, né? E depois, fazendo o prefácio do livro do Heródoto Barbeiro, que é um manual de rádio, eu justamente discutia isso, né? Eu acho que os manuais são uma maneira de se criar uma linguagem comum de um meio, né? E uma maneira de que aquele meio adquira uma personalidade pela qual ele vai ser reconhecido pelo público, né? E a partir daí, então, que consiga ser sempre reconhecido por suas características de linguagem, né? Isso no rádio é muito importante, na medida que a gente, né, liga o dial e tem que reconhecer que rádio está ouvindo, né? E tem a voz do locutor, mas também tem uma maneira de dizer que normalmente são os manuais que fazem. E os manuais são, também que eu observei no meu estudo de rádio, são produtos de momentos em que as redações estão crescendo, estão se aperfeiçoando, né? É uma tentativa sempre de aperfeiçoar um produto. E a gente tem nas histórias das empresas, né, normalmente muitos manuais nas empresas mais antigas. Manual de 1940, manual de 1950, manual de 1960, normalmente entre um e outro se esquece que ele existe. E por que se esquece de existir? São os momentos de retração na vida da empresa, o momento que tem os passaralhos, que demite os jornalistas e que se apaga a memória do que se fazia de bom. Então vai ser necessário que se crie um outro manual ali adiante para recuperar um padrão de qualidade. O manual normalmente é a tentativa de estabelecer um padrão de qualidade, né? Agora é óbvio que o manual pode ser também tão restritivo, depende né, da forma como ele é feito, da forma como ele é empregado, que seja também uma camisa de força que acaba, né, cerceando a criatividade dos profissionais e pode ser prejudicial nesse sentido, né? Mas isso depende muito da dinâmica da empresa, da maneira como se trabalha dentro dela. Ok. O senhor teria algo a acrescentar sobre a importância de Danton Jobim para o jornalismo brasileiro? Não sei, eu acho que eu prefiro falar sobre a questão dele no ensino do jornalismo, Sim. que é mais o que eu estudo, Sim. assim, né? Então, o senhor teria algo a acrescentar sobre a questão da importância dele na sistematização de dados, ou mesmo na epistemologia da ciência do jornalismo? Eu acho assim, eu até estava pensando que dizer quando vocês falaram em me entrevistar sobre isso, né? Sim. Eu acho que uma coisa importante a registrar, eu me formei em jornalismo numa universidade importante, que é a Federal do Rio Grande do Sul, nos anos de chumbo, né? Eu estudei entre 75 e 79. E eu nunca ouvi falar de Danton Jobim durante o meu período de faculdade, né? E isso é uma coisa que é preciso ser registrada. Sim. A memória de Danton Jobim foi apagada durante a ditadura, sim, num processo em que o ensino de jornalismo foi substituído pelo ensino de comunicação e que os teóricos de jornalismo não eram considerados relevantes para o que passou a ser o ensino de comunicação. Então, uma pessoa que teve um trabalho como acadêmico, né, pioneiro, e eu diria que de uma importância que pode ser medida pela inserção internacional do Danton Jobim, né, um professor brasileiro que foi o primeiro professor de jornalismo visitante na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, em Sorbonne, em Paris, né, ou seja, uma pessoa que era um acadêmico reconhecido internacionalmente, tem a sua memória apagada dentro do Brasil, né? Isso ocorreu e é um dos grandes problemas que a área de comunicação precisa rever hoje. Nós temos que recuperar a memória do que se produziu de inteligente, né, da nossa inteligência na área científica do jornalismo. E não tem dúvida, né, de que o Danton Jobim foi o maior nome até a década de 40, pelo menos, né? Depois, na década de 50, começam a surgir outros, mas talvez até a década de 50 não tenha surgido ninguém ainda, né, do nível dele. Depois o Pompeu, que é
o Pompeu de Souza, né, que é um discípulo dele, vai se tornar uma pessoa muito importante, principalmente para o trabalho na Universidade de Brasília, vai surgir o Luiz Beltrão em Pernambuco, mas até então o Danton Jobim não tinha ninguém que se ombreasse com ele como um acadêmico de jornalismo. E o livro dele até hoje não é estudado dentro das faculdades de jornalismo, né? É um livro que precisa estar na bibliografia de todos os cursos de jornalismo do Brasil, até para que se perceba, né? Muitas vezes a gente acha que os americanos inventaram tudo, ou que os franceses inventaram tudo, para saber que houve um brasileiro que foi lá falar para eles, que foi lá, que tinha o que dizer para eles, né? E que nós não valorizamos o que esse brasileiro tem a dizer para nós. Ok, professor. Muito obrigada. Muito bom.